Bom, pessoal, estamos aqui agora nesse cenário maravilhoso, Orla da Lagoa da Pampulha, para conversar com uma pessoa que tem também uma história muito legal com a cidade de Belo Horizonte e também com o mundo da inovação e do empreendedorismo. Mônica Hauck, seja muito bem-vinda a esse bate-papo, obrigado pela presença. Eu que agradeço, muito feliz de estar aqui, lugar lindo, né? Lugar maravilhoso. Muito bem. Obrigado, e você está fazendo parte dessa resenha com a gente, desse bate-papo com a gente, junto com a Sil Braga, né? Sil que está aqui sempre com a gente. E aí eu quero já te perguntar, Mônica, como que é, quem é a Mônica, a Belo Horizontina, Mônica Hauck, por trás aí da Solids? Bom, sou uma pessoa, por onde eu vou não nego meu sotaque de pão de queijo. Mas eu acho que eu, assim, nasci aqui, fui criada aqui, mas eu sempre tive a visão de que meu lugar é o mundo, sabe? Então sempre, desde o início da Solids, é aquela visão assim, de que estou aqui, sou mineira, mas daqui eu vou para o mundo. Legal. Né? Em termos de expansão de empresa, em termos de como eu me enxergo também como cidadã. Ô Mônica, e o que você empresta para a Solids, que é uma das startups mais promissoras aí do país em 2021? O que você empresta? O que tem de Mônica na Solids? O pessoal fala que tem muito a energia, o furacão, sabe? Assim, o caos. O pessoal fala muito. Esses dias fizeram uma coisa ótima. Fizeram um brinde para os clientes e tinha um café. E o café chamava Santa Mônica. Aí o pessoal começou a postar assim, esse café não vai deixar ninguém dormir. Mas eu acho que é energia, sabe? Eu acho que eu tô sempre pensando um passo à frente, sabe? Sempre querendo coisas novas, sou muito inquieta, sempre fui. E acho que isso, de certa forma, acho que eu passo um pouco na Solids, sabe? Essa questão do, não, nós não podemos ficar no mesmo lugar, temos que agitar, e essa energia, vamos que dá. Eu sou uma pessoa, assim, se der certo eu sou visionária, né? Se der errado eu sou doida. Então, daqui uns anos a gente descobre, né? Mas é sempre assim, né? Mas assim, aquela questão assim de como líder, eu gosto muito de ir atrás do impossível, né? Mas isso é difícil, ninguém fez, foi ótimo, vamos fazer pela primeira vez. Então, essa questão de estar sempre levando o time a fazer o que nunca ninguém fez, sempre assim, um degrau adiante, sabe? Todo dia subir um degrau. Uhum. Eu acho que tem muito de Mônica nisso. Eu acho que esse é o DNA da inovação, né, não, Mônica? Por isso que talvez a sua empresa é tão reconhecida aí como uma empresa tão inovadora, porque você já tem esse DNA dentro de você? Essa inquietude de ficar todo dia construindo algo novo e pensando... Exatamente, incomodada, né? Você se sente incomodada com as coisas e corre atrás, inquieta. E eu acho que tem também um quê de transgressão também, sabe? Então, sabe aquela adolescente que... Então, de querer, assim, sempre questionar o que já existe. Então, sempre... Eu dei trabalho nesse sentido dos meus pais, assim, sempre questionando. Por que é assim? Uhum. Na época eu achava que isso era um problema, né? Agora eu acho que tem uma utilidade para isso, essa questão de tendo sempre a coragem de transgredir. Não, tá todo mundo fazendo assim, não me interessa fazer igual todo mundo, né? Vamos contra a corrente e contra o efeito manada. Acho que isso é uma característica muito forte. E você está falando da sua característica, a sua trajetória como empreendedora, pelo que a gente pesquisou, não é tão comum assim. E eu queria que você contasse para quem está acompanhando essa entrevista com a gente, como que foi a sua trajetória como empreendedora, né? Como é que foi o caminho até hoje como fundadora de uma das empresas mais promissoras do país? Legal. Primeiro, assim, não vem de família empreendedora. Sabe aquela história, meu pai, não tinha essa referência. Já cortou um, já não é... Na faculdade eu fiz história, então obviamente eu não aprendi nada de empreendedorismo. Aí nós já estamos juntos, eu sou geógrafo, olha só, nós estamos próximos. Então, assim, aquela formação mesmo, né, tradicional que muitos empreendedores têm, eu não tive. Né? Mas eu lembro que eu estava lá na faculdade de História, assim, já pensando o que eu ia fazer diferente. E um negócio que eu estava lembrando, eu lembro que na época de fazer estágio, eu fui para um Museu Mineiro, delícia de lugar, fazer estágio. E aí eu olhava para aquilo e eu falava assim, tem que automatizar.
tem que automatizar tudo, aquele monte de peça, tudo a gente tem que automatizar. Isso aqui tem que ter climatização. Na minha cabeça, lá estagiária de história, eu já queria mexer com tecnologia, né? E isso é muito legal, porque depois eu fui trabalhar em banco e aí eu fui empreender. Então, assim, não foi nada planejado, não tinha nenhuma expectativa de que eu me transformasse numa empreendedora. Não tinha, né, DNA na família, não tive formação. Mas eu sempre tive curiosidade, eu enxerguei uma oportunidade, né? Não comecei empreendendo, porque a Sólides entrega tecnologia para gestão de pessoas. Nunca trabalhei no RH, né? Então eu não comecei trabalhando no RH para desenvolver uma tecnologia. Minha primeira experiência foi montando uma startup de agronegócio. E eu também não sou veterinária, não sou fazendeira. Não tem histórico na família de fazer. Não, aí a família tem, tem, então tá tem. Bom. Já tinha um caminhozinho. Mas assim, foi trabalhar assim, eu vi um problema, assim, né? Eu vi uma oportunidade, né? Falei, olha, as pequenas fazendas, elas não têm tecnologia nenhuma de gestão. Vamos entregar? Vamos entregar. Legal. Depois no RH, olha, o RH está contratando só a parte técnica, não está olhando as soft skills. Vamos entregar uma tecnologia para que o RH olhe soft skills? Vamos. Então, assim, foi sempre enxergando um problema e, através desse problema, enxergando uma oportunidade de mercado. Dentro disso que você está falando, então, tem muito do perfil mesmo, né? É o perfil de empreendedor, que eu já conversei muito com a Sil e a gente sempre discute, né? Tem o cara, a pessoa, né, que nasce com aquele perfil e tem como desenvolver também. Você está nos dois quase, né? Porque você desenvolveu, obviamente, mas o perfil já tinha aquela característica sua de natureza, de ser incomodada, de ser questionadora, de não fazer a mesma coisa, de buscar o novo. Já tinha aquela no seu perfil mesmo. Para nascer tão inquieta, exatamente, que ela não tinha outro caminho senão empreender, né? Então, mas se ela tivesse um outro perfil, talvez ela seguiria a galera. Mas é que eu acho que acontece, eu acho que todos os perfis, por exemplo, falando de perfil comportamental, eu sou executora. Então é isso, inquieta, com muita energia, quer inovar, mas isso me traz alguns desafios. Então, assim, eu tenho que desenvolver outra parte, porque o empreendedor, assim, como empreendedor, eu tenho que desenvolver minha parte mais analítica, eu tenho que desenvolver minha parte de planejar melhor. Então, assim, no final das contas, não existe empreendedor pronto, né? E aí, essas características me ajudaram, mas as outras também que compõem o meu perfil também me atrapalharam. Então, assim, a gente precisa desenvolver o tempo todo, assim, não existe empreendedor pronto, essa é a verdade. E às vezes uma pessoa, né, que é mais introvertida, que gosta mais de segurança, aí vai ser aquele empreendedor que ele vai começar nos bastidores e tudo. Ele vai ter que desenvolver as características que eu já tenho, mas ele já domina, que é o caso do Ale, meu sócio. Nosso perfil é oposto, assim, completamente oposto. E aí ele tem todas essas características que eu não tenho e que eu precisei desenvolver. Isso funciona muito bem. Complementares, né? Não, Sil? É isso aí. Ô, Mônica, mas como é que começou a Sólides, então, já que você não era de RH, você não tinha essa vivência de história, como é que foi isso aí? A gente já tinha na época não falava startup não, né, gente? Mas era startup. A gente já tinha, né, a Procriar. A Procriar, já estava começando, já até existia, mas não era tão, a gente não tinha essa consciência. Como não tinha um ecossistema tão formado, a gente não tinha essa consciência, né? A gente tinha nossa empresa lá na startup de agro e nas horas vagas a gente tinha algumas curiosidades. E a gente entrou no RH pelo mapeamento de perfil comportamental. E aí entra um pouco da minha formação, assim, o Ale é estatístico, né? Ele teve contato com uma ferramenta de perfil comportamental, mas quando há alguns anos atrás, quando ele era adolescente, isso ajudou ele demais, marcou a vida dele. E aí eu falei assim, um dia a gente meio que estava tranquilo, falou assim, vamos desenvolver uma ferramenta nacional, porque não tinha no Brasil, as ferramentas elas eram muito caras, e elas eram estrangeiras. Eu falei, vamos desenvolver, mas vamos desenvolver baseado no perfil do brasileiro, do cultural. E na época eu estava fazendo uma pós em culturas políticas, então eu estava com essa questão de cultura muito aflorada. E aí a gente começou a pesquisar, ele entrando, né, com a parte do algoritmo, tudo, eu entrando com um pouco de parte teórica, e aí a gente foi fazendo por gosto, assim.
Quando a gente viu, a gente tinha uma ferramenta de mapeamento de perfil que em 5 minutos a gente a pessoa preenchia, eu tinha mais de 50 informações sobre o comportamento da pessoa. E isso, aí eu falei, e validado pela USP e pela FMG, ou seja, com um embasamento científico muito grande. Eu falei, vamos colocar no mercado, a ferramenta tá bacana, tá legal. E quando a gente descobriu, a gente acabou desenvolvendo a ferramenta que era mais rápida e tempo importa, porque pensa no processo seletivo, uma pessoa fica preenchendo o teste 20 minutos, 30 minutos. E o conteúdo, as informações eram muito relevantes, né? Então, quando a gente viu, a gente tinha desenvolvido uma ferramenta muito boa e aí a gente foi para o mercado de RH, né? Rapidamente as empresas viram a necessidade. No início, as empresas que mais enxergaram a oportunidade eram as grandes empresas, né? Porque quando a gente entrou no mercado de RH, entregando mapeamento comportamental, só grandes empresas usavam, e elas usavam normalmente para mapear a gerência para cima. Mas não era isso que eu queria. Eu falei, não, peraí, a rotatividade brasileira, Brasil, e aí vem do porquê que a gente entrou no mercado. O Brasil tem uma rotatividade altíssima, né? Você tem uma média ali de 40% de rotatividade ao ano. E isso, gente, no final do dia são bilhões e bilhões de reais que as empresas perdem com contratação errada. E aí quando você vai ver como que as pessoas contratam as outras, fica olhando o currículo. E na hora, por que você demite a pessoa? Não é o currículo, é o comportamental. Aí a gente olhou e falou assim, olha, a gente tem como resolver um problema grave aqui no Brasil. Né? E aí a gente começou a olhar algumas coisas. Primeiro, se a ferramenta tinha capacidade de reduzir a rotatividade, a gente tinha que ir onde a rotatividade estava. E não era na gerência para cima, era para a gerência para baixo. E quando a gente fala de mexer o ponteiro no Brasil, a gente tem que falar das PMEs, né? Porque as PMEs, elas não têm ainda uma cultura, uma gestão de pessoas estruturada. Então era ali que a gente podia causar maior impacto. Então a gente resolveu entrar no mercado de PMEs, entregando na época mapeamento comportamental. E a gente educava a RH, falou, não, você não vai entregar o mapeamento comportamental só para o gerente, só para o diretor. Da faxineira ao CEO, todo mundo tem perfil comportamental, todo mundo precisa ser liderado, essa tecnologia ela tem que ser democrática. Então a gente entrou com uma estratégia de precificação, com uma estratégia realmente de educação do RH, porque a gente queria ver ali a pequenininha, da faxineira a CEO, todo mundo sendo mapeado e tendo o mesmo tratamento em termos de gestão de pessoas. Né? Obviamente, no início, que no papel tudo é lindo, né? Na prática foi difícil demais, porque na prática o RH não usava tecnologia nenhuma. Mas a gente, ao longo dos anos, foi conseguindo ensinar, educar e realmente, principalmente, provar. E aí, por exemplo, hoje, o cliente, ele entra, a gente consegue provar, a gente vai descendo a rotatividade dele mês a mês. Então, o RH hoje da pequena empresa consegue chegar para o dono da empresa e falar, olha, economizei X mil reais com redução de rotatividade. E aí você pegou no problema e também onde o dono, o proprietário, o fundador, o CEO, ele quer, opa, mexeu no dinheiro da empresa. E aí eles começam a dar mais valor também. Tem dor, tem oportunidade, né? Gente, sabe o que é lindo? Sabe o que é lindo, gente? Lindo às vezes, chega um profissional de RH, ele mandando mensagens, muitas vezes emocionado, falando, olha, eu fui promovido por causa da ferramenta. Legal. Porque o RH ainda tem uma dose de subjetividade muito grande. Então, quando a gente consegue colocar a tecnologia, ajudar esse RH a reduzir a rotatividade e ele prova, você tem um RH extremamente objetivo e estratégico que entrega valor para a empresa. E hoje a gente não entrega só o mapeamento comportamental, isso a gente fez no inicinho, hoje a gente entrega uma plataforma de RH completa, com muita inteligência. Então a gente pega o perfil comportamental dos colaboradores, a gente pega qual perfil funciona melhor em cada função, a gente consegue ajudar ali o RH a tomar decisões sobre pessoas. Né? E isso muda tudo. Ô Mônica, e quais são as características que Belo Horizonte tem que ajudam a criar bons profissionais? Porque, igual você mesmo já disse, né? O Google está aqui por causa dos profissionais e tal. O que Belo Horizonte, a cidade, tem que ajuda nisso aí? Eu acho que existem
N razões que vão desde de logística até realmente a qualidade de educação. Eu acho que, né, claro que a gente está pegando padrão Brasil. Né? Você tem ali uma mínima qualidade de educação que favorece. Eu acho que você tem ali aqui também a vocação da cidade, né? Então você tem ali, é uma cidade de serviço, que cresce como serviço, então isso para a gente é muito bom, porque aí você aumenta, né, a pessoas que podem vir para a nossa economia. Eu acho que você tem, como eu já falei também, a questão da cultura, os encontros, sabe? Você tem ali as entidades que se encontram com as empresas, que se encontram com os profissionais, que se encontram com a academia, e tudo isso faz com que você tenha um caldo muito consistente, muito interessante. Como Belo Horizonte já é o quintal da nossa casa, né? Então fica mais fácil a gente conversar. Você vai ali, você está sentado num boteco, aí chega gente de uma startup, chega gente de outra, todo mundo conhece todo mundo, tem isso também. É importante. E aí você já trouxe, nós estamos na Pampulha, você falou aí da Savassi. Já quero emendar numa outra curiosidade. Como que você acha que esse ecossistema nosso de inovação, ele pode favorecer o turismo em Belo Horizonte? Eu acho que, primeiro, o turismo de negócio, né, gente? A gente já tem alguns eventos interessantes, né, que vêm das startups, estão trazendo gente para cá. Né? Pena que agora com a pandemia isso deu uma pausa, mas vai voltar. Mas é uma pausa. Dá para dar o play já, né? Mas você tem, eu acho que quanto mais, como Belo Horizonte tem essa vocação de negócio, quanto mais você fortalece, você tem uma economia que está aquecida, você está empregando, você está atraindo pessoas para esse lugar. Né? E aí, assim, todo cliente que vem aqui a gente gosta de trazer para dar uma voltinha, para conhecer, porque é uma cidade muito bonita, tem muita coisa gostosa, né? A Solids hoje ela está na Savassi, mas ela nasceu aqui na Pampulha. Então, quando vinha cliente, nossa, tinha que vir aqui na igrejinha e a gente sempre levava para almoçar nos restaurantes aqui. E que delícia, mas eu acho que o ponto é, vamos fazer crescer a nossa economia, quanto mais a gente criar um polo, no nosso caso, um polo de tecnologia, quanto mais Belo Horizonte, né, se consolidar como uma referência, como um ecossistema forte, as pessoas virão. E esse turismo de negócio vai gerar cada vez mais empregos para a cidade. E como é que uma gestão de pessoas amparada pela tecnologia pode ajudar o turismo nesse momento tão delicado que nós estamos vivendo da pandemia, Mônica? Eu acho que o turismo, o que ele vai exigir, né? Cada vez mais a gente vai ter que ganhar eficiência operacional. Não tem, todos nós, até quem não foi afetado. Porque você tem um país com uma economia fragilizada, o mundo, né? Tá dessa forma. Mas eu acho que as economias mais afetadas, especialmente a do turismo, são as economias que vão precisar ter a maior eficiência operacional. Então, no nosso caso, quando a gente entra com tecnologia para gestão de pessoas, a gente está colocando as pessoas certas no lugar certo, a gente está ensinando as pessoas a tomarem decisão sobre pessoas e isso ajuda a reduzir custo. No fim do dia, né, quando você tem uma realidade onde você precisa entregar muito mais, gastando muito menos, você tem que olhar para a produtividade, você tem que olhar para a eficiência. E aí a tecnologia ela te ajuda a ser eficiente e a usar melhor, né, a fazer melhor uso dos ativos que você tem. E pessoas, né, gente é um dos ativos mais importantes que as empresas têm. E abusando da sua capacidade de analisar as pessoas, vamos assim dizer, que tipo de comportamento você acha que o turismo desenvolve ou tem a capacidade de desenvolver nas pessoas para engajar ainda mais toda uma cidade, por exemplo? Eu acho que agora a questão da criatividade. Né? Pensa, vamos falar de Belo Horizonte? Bora. Qual que era o turismo de Belo Horizonte? Não é o turismo de praia, né? É um turismo de negócio. As pessoas vêm. E de repente essas pessoas não vão viajar mais como antes, não vai ser como era antes. Então o que o profissional de turismo tem que ter? Criatividade, tem que pensar fora da caixa. Né? Tem que ter essa visão também de futuro, de enxergar oportunidades, porque, ok, um mundo morreu, mas outro nasceu no lugar.
né? E aí você precisa aprender a reconstruir e você precisa pensar, né? Assim, seja você adaptação mesmo. Adaptação, seja você um restaurante, seja você uma pousada. Qual que é a leitura? Eu acho que todo e qualquer empreendedor, o grande segredo é saber fazer a leitura do seu tempo. Do seu tempo hoje, do seu tempo amanhã, né? Porque amanhã é o hoje de ontem. Então, você tem que estar sempre olhando para hoje e um passo para frente. Então, fazer essa leitura do tempo, ela é muito importante. Então, assim, que mundo está nascendo nesse lugar? Né? O que está acontecendo? Quais são as mudanças? Então, ter essa capacidade de se adaptar rápido, de construir uma coisa nova no lugar, né? Isso é importantíssimo. O que nós vamos fazer? Quais são os novos festivais que vamos ter que criar? Quais são as novas oportunidades? O que a gente antes não estava ofertando, que a gente vai poder ofertar? Né? Então, criar realmente uma relação diferente com essa economia que é novinha. Ela tá nascendo, ninguém conhece, ninguém sabe exatamente o que vai acontecer. E puxando o saco um pouquinho da Belotour, a gente tem que agradecer, né? Porque esse é um evento que foi pensado dessa forma, justamente se adaptando, né, a todas as situações que a gente está vivendo. Não pode fazer um evento presencial, então vamos fazer um evento online para continuar mostrando a cidade e outros aspectos que a cidade tem, como inovação, como empreendedorismo, para que as pessoas conheçam. Né? Essa é uma oportunidade de a gente pode estar saindo de um mundo com limitações e a gente pode entrar num mundo muito mais exponencial. A gente pode, pensando em turismo para Belo Horizonte, a gente pode estar entrando numa fase muito mais exponencial, muito mais escalável, que vai gerar muito mais emprego, que vai trazer muito mais gente. A gente só precisa pensar direito e construir, saber fazer um desenho adequado a esse novo mundo que a gente está vivendo. Infelizmente, nós vamos ter que despedir da Mônica. Vamos ter que finalizar esse bate-papo, essa resenha gostosa aqui com a Mônica, que trouxe muito conhecimento pra gente, né? Eu sempre falo que conversar com um fundador de uma empresa, com um CEO, alguém que tem uma bagagem muito grande no empreendedorismo, é muito gratificante e é muito enriquecedor. A gente já bateu papo com muita gente e a Mônica foi assim, muito especial. A Sil tá certa, são quase 2 horas de resenha, né? É uma resenha mesmo. Agradeço demais a sua participação, Mônica, a sua contribuição, o seu tempo, né? Tudo que você dividiu realmente com as pessoas, né, que querem conhecer Belo Horizonte, mas também com os empresários, né, com os empreendedores, com os donos de startups. Outras pessoas a empreender. Para quem está começando. Que nasceu aqui, estudou aqui, ou seja, pode ser, né, um empreendedor de sucesso como a Mônica. Aqui em Belo Horizonte, em qualquer lugar, independente do mundo, tamanho. Gente, é daqui para o mundo. E não esquecer BH, né? Porque BH... Não, é do mundo, a gente fica aqui, não precisa sair. Não, ainda mais hoje, né? Hoje em dia não tem isso mais não, você fica aqui, você emprega, você cresce aqui e você entrega seu serviço, seu produto para o mundo inteiro. Show! É assim que funciona. Mônica, mais uma vez, muito obrigado mesmo, tamo junto e desejo todo sucesso para você. Obrigada, gente, obrigada pelo papo, foi muito bom mesmo. Gratidão. Boa, bora, Sil! Bora! Valeu, galera, obrigado, mais uma pessoa importante que a gente traz aqui, com muito conteúdo e a gente continua aí. Vambora! Valeu!